Todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro quem na luz se banha por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é quem serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita, nada de novo ao luar. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar. É domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, é tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, eita! Live, caros amigos. Vivo, caros amigos. Vivos, caros amigos. Eu escolhi essa música, A Luz de Tieta, que faz parte da trilha sonora que Caetano fez para o filme de Cacá Diegues, a adaptação para o cinema que o Cacá Diegues fez da obra de Jorge Amado, porque Jorge Amado completaria 108 anos no último 10 de agosto, se estivesse vivo. E Caetano Veloso completou 78 anos de vida no dia 7 de agosto com a sua maravilhosa live que emocionou todos nós. E o convidado do primeiro bloco dessa live também é leonino, do dia 4 de agosto, o escritor e também cineasta João Paulo Cuenca, premiado, escritor traduzido em 8 línguas, e a gente vai bater um papo com ele a partir de agora. Eu vou chamá-lo, eu acho que ele já deve ter entrado, e vocês sabem, assim que ele entrar eu vou desabilitar os comentários por causa dos vírus de consciência, dos ataques, tá bom? Então vamos ver se ele já entrou e vamos começar aqui. João. Aqui. Vamos ver se ele entra, tá entrando. Foi? João, querido, foi. E aí, querido? Tudo bem? Pô, a gente disse que tá bem para ver se fica, né, meu querido? Essa pergunta hoje em dia é uma pergunta retórica. Peraí que eu vou desativar os comentários aqui. Para que a gente não seja atacado, você sabe que nossas lives estão permanentemente monitoradas pelos haters, pelos os robôs, os comentários, então eu sempre desabilito os comentários. Bom, obrigado por ter aceito o convite para essa conversa, para esses caros amigos. E eu já vou começar assim, te dizendo que a partir de 2011 eu comecei a ser alvo de fake news, né? E a partir de 2016, eu e o Sakamoto éramos as vítimas preferenciais. E na época ele tinha um botão que eu adorava, assim, porque a gente era vítima de uma má-fé deliberada, de uma burrice motivada. Ele dizia que faltava amor no mundo, mas também faltava interpretação de texto. Eu te pergunto, o que rolou com você, o linchamento do qual você foi vítima e que resultou na quebra do contrato que a Deutsche Welle, assim que pronuncia, tinha contigo, Deutsche Welle. Deutsche Welle, foi fruto só de falta de interpretação de texto, de pobreza de repertório cultural? Ou teve mais? Conta essa história pra gente aqui, para quem ainda não sabe o que estou com você. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você, uma honra. Eu não acho que foi uma questão simples de interpretação de texto, infelizmente. O que aconteceu, para quem não sabe da história, eu era colunista da Deutsche Welle desde outubro do ano passado. Minhas colunas sempre têm um teor fortemente antifascista, muito críticas ao governo. 2 semanas antes eu tinha publicado uma coluna que para mim foi a mais dura, que foi republicada por um jornal alemão, pelo Tagesspiegel na Alemanha, em Berlim, um jornal de repercussão nacional lá. Então, assim,
Por causa disso, eu já estava um pouco no radar também. A Deutsche Welle tem uma relação complicada com o governo brasileiro, porque editorialmente ela é crítica também. E aí o que aconteceu? Um dia eu estava de tarde no Twitter, essas coisas que você faz sem pensar, né? Eu fiz uma paráfrase de uma metáfora iluminista, que é uma frase do Abade Jean Melier, que a frase original é: a humanidade só terá paz no dia em que o último rei for enforcado nas tripas do último padre. É uma frase que, dentro do contexto original dela, bem, até hoje, ela quer dizer que, eu interpreto a frase como nós devemos proteger o Estado republicano da influência da igreja e da influência de, enfim, de nobrezas ou de bem-nascidos, enfim, ou de milicianos, né? Aí pensando, a frase me veio à cabeça quando eu estava vendo uma notícia que era uma coisa de verba de comunicação. O governo Bolsonaro desembolsou não sei quantos, centenas de milhões de reais para empresas de comunicação de pastores, né? E aí eu fiz uma versão dessa frase usando bolsonaros e pastores da Igreja Universal. Por que pastores da Igreja Universal? Porque eu acredito que há pastores que são esclarecidos, há pastores que não são charlatões. Eu respeito a fé católica. Eu respeito o cristianismo, como respeito todas as religiões. Mas há certos pastores que são os vendilhões do templo, que são justamente esses que estão associados ao governo miliciano que nós temos, né? Enfim, eu escrevi isso, Jean, e fui tomar um café. Uma piada, né? Uma piada interna. Em meia hora, eu entrei no radar. E eu já tinha entrado no radar antes, só que dessa vez foi muito rápido. Assim, em meia hora eu já tinha milhares de comentários e eu acho que eles têm algum tipo de ferramenta de procura. Eles devem, tipo, verificados de esquerda, que falam a palavra Bolsonaro. Sim. E aí é uma coisa que é vertical, né? Eles mandam, alguém pega e manda para cima e aí é bot e gente, né? Então é uma mistura de bot e de pessoa também, que são, tem uns androides aí, né? Sim. Os humanoides. Eles monitoram as redes, né? Como eu disse para você, eles estão permanentemente monitorando. Há um software para isso. Bom, enfim, não vou afirmar categoricamente que o filho do presidente, o que comanda as comunicações, tem esse software, mas todas as características de que ele tem esse software, é um software de monitoramento com palavras-chave, de perfis específicos para ver o que a gente posta e deturpar e atacar. Sim. E foi precisamente isso que aconteceu. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira já estava diminuindo. O meu advogado falou para eu apagar o tweet. Eu fiquei triste, mas apaguei, mas mantive a explicação da frase. Tipo, eu republiquei a thread, né? Porque quando eu vi que estava tendo esse tipo de resposta, eu fui lá e expliquei o que aquilo era. Que era uma metáfora. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: 2 dias depois disso, eles começaram enfim, aí tem várias teorias porque aconteceu, né? Mas, basicamente, eles foram até a Deutsche Welle pedir a minha cabeça. E conseguiram. Você acha que E pior do que isso, Jean, conseguiram de uma maneira... A Deutsche Welle expôs a minha cabeça numa bandeja. Quer dizer, eles publicaram uma nota. Sim. Uma nota me acusando de crime de ódio. Aí, quando eles publicaram essa nota, tipo, aí o assédio piorou demais. Sim. Porque foi quando o Eduardo Bolsonaro e a Bia Kicis e todas aquelas pessoas começaram a publicar montagens com a minha cara. A gente está vivendo esse momento, né? Muito, muito doido. Eu acho que a Deutsche Welle sabe exatamente que eu não cometi discurso de ódio. A Deutsche Welle publicava e editava as minhas colunas. Essas pessoas são alfabetizadas, elas têm as funções cognitivas em dia. Eu acredito que houve pressão, eu tenho informações de dentro de lá, enfim, que houve pressão de cima, que não foi nenhuma redução, que foi pressão do Ministério das Relações Exteriores. Na Alemanha isso virou uma notícia, foram perguntar na coletiva de imprensa do governo alemão sobre isso, saiu em alguns jornais na Alemanha, e eu ainda estou investigando para ver se eu consigo chegar em alguma informação mais concreta. João, então a gente pode dizer que a representação da Deutsche Welle no Brasil foi covarde ou cúmplice, digamos assim, porque não reconhecer, primeiro, que você é um escritor,
que você trabalha com metáforas, que você trabalha com a língua rica, com o enriquecimento da língua, com camadas de sentido. Não reconhecer que você é isso, que você era contratado por esse motivo, e acusar você de discurso de ódio é uma desculpa meio esfarrapada para não dizer que cedeu a uma pressão do governo brasileiro. Seria isso? Eu acho que é exatamente isso o que aconteceu. É uma desculpa esfarrapada, foi uma saída que eles encontraram. É uma relação tensa da Deutsche Welle com o governo. Lembrando que o escritório é na Alemanha, em Bonn, não tem um escritório no Brasil, são todos alemães brasileiros que moram lá. Eu acho que foi uma saída muito desonrosa para ele, sabe? Porque eu até aceito a crítica de que, poxa, João, você publicar essa sátira, essa paródia agora, você sabia que podia dar confusão. Pera que eu não imaginava que daria esse tipo de confusão, mas enfim. Eu até aceito essa crítica e eu falei quando comecei a trocar os e-mails lá com eles, eu posso publicar uma nota explicando, posso escrever uma coluna explicando, falando da confusão, explicando a frase, explicando o iluminismo, explicando... E não teve... a minha cabeça já estava ali na mesa, né? E aí são várias coisas. É um governo que... A representação diplomática do Brasil, Itamaraty, as pessoas elas estão lá para manter seus cargos, para manter seus postos no exterior e dentro de Brasília. Elas precisam caçar essas bruxas, sabe? Precisam entregar cabeças em bandejas. O governo está muito cioso disso e cobra isso da representação diplomática, cobra isso das embaixadas, cobra dos secretários, sabe? É uma pressão constante, porque é um governo atrincheirado, é um estado de guerra, né? Sim. Então ele precisa... Diga, termine, desculpe. Ele precisa justiciar, né? Ele precisa calar opositores, e foi exatamente o meu caso. Agora, o meu caso, Jean, é só mais um caso. Tipo, na semana seguinte ao meu, a Rosa Luz, uma ativista rapper trans maravilhosa, ela sofreu uma campanha de difamação bizarra, porque ela publicou um desenho dela com uma cabeça de um homem branco decepada. Alguém achou que parecia o Bolsonaro. Inventaram que era o Bolsonaro, que ela queria matar o Bolsonaro, e foram em todas as redes dela, ameaçaram ela de morte, como fizeram comigo e tal. Ela teve que fechar tudo. Enfim, nós artistas vivemos disso, né? Tipo, se a gente some das redes sociais, a gente desaparece do mundo. Então, assim, isso é uma estratégia bem sucedida de calar vozes opositoras, entendeu? E de dar exemplos. Sim. De dar exemplos. Porque as pessoas ficam com... As pessoas agora já tinham medo, agora elas têm um pouco mais de medo. Sim. Porque eles ainda usaram uma mídia alemã, eles tiveram a anuência de uma empresa estatal alemã para fazer isso, para calar essa voz dissidente. Sim. São as novas expressões da censura, né? Inclusive, é uma teórica alemã, a Margaret Mead, se eu não me engano o nome dela, que desenvolveu o conceito de espiral do silêncio. Ela fez aplicado a comunicação de massa, os meios de comunicação de massa, mas essa teoria é válida hoje nas novas tecnologias da comunicação e da informação, nas mídias sociais, porque os robôs, o papel dos robôs, dos perfis falsos e dos perfis orgânicos é justamente fazer girar a espiral do silêncio, né? Atacar a caixa de comentários, expor a pessoa de modo que a opinião divergente se cale por medo daquela violência, daquele assédio, daquela agressividade. No caso dos artistas, sobretudo dos artistas famosos que têm relação com o mercado, isso se torna ainda mais evidente. Então, um artista que tem, por exemplo, um contrato com a Globo ou que tem um contrato publicitário e ele faz qualquer comentário, por exemplo, não é sobre o governo Bolsonaro, mas sobre questões progressistas, ele é automaticamente atacado e ele é ferido primeiro no seu ego, né? Quando ele vê aquele monte de comentário, ele acha que é menos amor, ele não tem ideia de que se trata de um ataque orquestrado, então prontamente ele apaga o comentário. E a espiral do silêncio gira, né? São as novas formas de censura que estão atuando de maneira intensa no Brasil. Agora, me espanta que a Deutsche Welle tenha cedido a isso. Me espanta que ela tenha perdido o compromisso com a liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia, né? E ela tenha tirado de perspectiva a ideia de que paráfrases, releituras, reinterpretações, metáforas existem na língua, ainda mais vindo de um escritor. Você foi contratado por isso. Isso me espanta. Sim.
exatamente. Jogo político. Também eu era a cabeça mais barata a ser oferecida ali, né? Porque eu tinha um contrato de freelancer, enfim, tem um escritor polemista aí, o governo brasileiro está pedindo, já está enchendo o nosso saco, a gente oferece a cabeça dele assim, né? E aí vai se eles param de encher o saco. Eu acho que foi um pouco que acabou acontecendo comigo, né? João, você colaborou Digo, como cronista para outros grandes veículos de comunicação no Brasil, entre eles o jornal o Globo, né? Você acha que há um compromisso? Não, vou fazer de outra maneira, de modo que você acha que qual o nível do compromisso desses veículos de imprensa realmente com a liberdade de expressão, com os valores democráticos e com os direitos humanos, né? O que é que você... esse nível de compromisso ele esbarra no interesse econômico dos grupos que são donos dessas mídias. Esse que é o problema do Brasil, né? É porque você tem uma empresa de mídia dentro de um grupo, você tem um jornal dentro de uma empresa. Então, se o interesse jornalístico bate com o meu interesse econômico como empresa, tipo, eu vou rifar quem? Eu vou rifar o interesse jornalístico, né? É o primeiro a ser rifado. Esse que é o problema. Por isso que enfim, em outros países, um jornal é um jornal e acabou. É um jornal. Entendeu? É um jornal. Ou é uma emissora. Não é o que tem no Brasil. É pior no Brasil. Uma mídia incrivelmente concentrada na mão de 5 famílias. Né? Agora, falando, eu passei por. Olha, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo. Minha cabeça foi pedida em todos esses veículos. Todos. Chocado. Eventualmente cederam. E coluna é isso, a gente perde e ganha. Espaço na imprensa é do jogo. Também fiz Globo News, anos, pediram a minha cabeça, mas fiquei lá falando um monte de coisa até me tirarem. E se eu voltar para a televisão, vou continuar falando, até que me demitam. Isso é do jogo. Esse caso foi muito bizarro, porque é uma empresa alemã, é uma empresa estatal, e eles cederam muito covardemente. Eles ficaram muito assustados. Muito assustados. Eu acho que eles não... Deu uma travada. Peraí que ele já vai voltar, gente. Não sai daí. Sim, isso também me espantou. Você sabe, eu sou jornalista, eu trabalhei muito tempo em jornal impresso, e a única vez que pediram minha cabeça, eu sempre fui muito livre quando eu era repórter, embora eu trabalhasse para um jornal de direita, né, um jornal que pertencia à família de Antônio Carlos Magalhães. Trabalhei na Tribuna da Bahia e depois trabalhei no Correio da Bahia. Foi onde eu fiz basicamente minha carreira como jornalista. Foi nesse jornal onde, curiosamente, eu tinha muita liberdade, né? E sempre fui um ativista de esquerda. Mas a única vez que pediram na minha cabeça, quem pediu foi Netinho, esse cantor agora que bolsonarista, decadente. Aliás, ele inclusive pediu minha cabeça porque eu me referi dessa maneira a ele na época. Eu falei que a carreira dele estava decadente naquele momento e já estava mesmo. E ele foi até o jornal para pedir minha cabeça e o diretor de redação, o Demóstenes Teixeira, não entregou. Imagina, um jornal de direita não entregou em nome ainda da liberdade de imprensa. O que eu acho curioso nesses veículos de comunicação no Brasil, todos os que você trabalhou e outros, é que eles gostam de reivindicar a liberdade de imprensa e falar da liberdade de imprensa quando um fascista como o Bolsonaro ataca deliberadamente a imprensa. Mas é incrível como esses mesmos veículos cedem a pressões desse tipo, né? Ou tenta cercear editorialmente seus colunistas. Você quer um exemplo disso? Aconteceu essa semana. Na mesma semana que o Jornal Nacional fez aquele editorial dos 100 mil mortos, dias depois, ele lançou uma série de matérias altamente editorializadas sobre reforma do Estado. Tipo, sem ouvir o outro lado, né? Quer dizer, ele está sempre respondendo ao interesse dele. Quer dizer, se você está falando de reforma para tirar emprego de funcionário público, e você só escuta os liberais de plantão da XP Investimentos, e você não escuta um economista da Unicamp, entendeu? Que jornalismo é esse?
Então, assim, é pontual. Às vezes a pauta deles pode coincidir com a nossa, mas é pontual. Porque o interesse deles está acima do interesse jornalístico, sempre. Esse é que é o problema. Sim. Em 2013, o jornal o Globo foi capaz de colocar na capa do jornal uma manchete que relacionava Marcelo Freixo com a morte de Santiago Andrade, o cinegrafista, que morreu durante os protestos de 2013. Era uma capa inacreditável, porque era uma manchete baseada em boatos, numa época em que não falávamos ainda de fake news, essa palavra que se popularizou com as novas mídias sociais, mas que já era praticada por essa imprensa. Então, era incrível como ela fez isso para intimidar o PSOL, intimidar Marcelo Freixo, intimidar as manifestações de 2013, e depois, curiosamente, esse mesmo jornal e a Globo passaram a estimular as manifestações quando as manifestações começaram a ser parasitadas pela extrema-direita. Eu te pergunto, você acha que a imprensa comercial brasileira sai menor dessa crise, depois da Covid, depois do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que sai menor porque... Eu vou te falar de um ponto de vista econômico, tá? Eu acho que eles abriram uma porta, uma caixa de Pandora que eles estão sofrendo as consequências e vão sofrer mais ainda. O que a Globo fez, o que essa mídia fez, enfim. É muito louco, né, Jean? Em 13, eles criminalizaram as manifestações pesadamente, com o Lula, inclusive, do próprio governo do PT, da Dilma na época, Sérgio Cabral e tal, a gente sabe. E pouco depois, eles faziam chamada para as pessoas irem como se fosse uma micareta. Eu lembro de ver isso na Globo News em 2015. Não, pode vir que tá tranquilo, é um clima ótimo aqui, as catracas do metrô estão abertas. Era tipo Rock in Rio, né? E eu acho, assim, isso foi... Eu me lembro de, já em 13, em 14, na verdade, eu ainda estava lá, de falar, cara, vocês estão... Essa aposta é uma aposta empresarialmente imbecil. Porque vocês estão ótimos. Vocês estão ótimos. E eles se fuderam, Jean. Eles se fuderam, assim, mas se fuderam de uma maneira que agora estão tentando ver se eles conseguem sair dessa situação que eles mesmos se meteram. Eu concordo. Eles mesmos se meteram, entendeu? A culpa é deles. A culpa é deles. Entendeu? Vamos pensar como empresa, tá? Esquece o interesse jornalístico. Pensar como empresa. Tipo assim, a minha empresa precisa de uma estabilidade democrática para eu fazer negócio. A minha empresa, o governo compra espaço na minha empresa. Eu tenho uma relação cívica com o governo durante 14 anos de governo do Lula. Por que caralho eu vou patrocinar um golpe? Que porra é essa? Pra quê? Pois é. Porque o Ali Câmara tem birra? Por quê? Qual é o sentido? Qual é o sentido prático e econômico disso? Eles estão assustados, né? Porque se esse governo fica aí, é capaz esse governo caçar a concessão dele. Sim. Ou vender muito cara essa concessão, entendeu? Enfim, eu acho que foi uma aposta muito errada, já, muito errada mesmo. Por isso que eu acho que nós não nos devemos nos fiar tanto na oposição dessa imprensa comercial ao governo Bolsonaro, porque essa oposição vai durar até quando houver uma possibilidade de acordo entre as partes que garantam os privilégios e os recursos dessa imprensa comercial, né? Então, eu sempre Exatamente. celebro com muito pé atrás. A declaração de Paulo Guedes, a declaração recente dele, de ameaçar Bolsonaro com impeachment, porque a agenda neoliberal não está sendo implementada por causa do fascismo de Bolsonaro, é um sinal nesse sentido. E o seu comentário, a sua reflexão me leva a uma resposta que tem a ver com o livro do Gessé de Souza, As Elites do Atraso. É impressionante como o ódio de classe na elite brasileira impede ela, inclusive, de agir como uma burguesia liberal. É impressionante. O antipetismo da Globo é tão irracional que ela foi capaz de dar um tiro no pé. Ela saiu menor do golpe
e agora ela tenta a todo custo uma credibilidade contra um governo fascista que ela ajudou a eleger, né? Então, é uma burrice que não combina, inclusive, com a racionalidade liberal. Não. Eu acho que é tudo calcado em preconceito de classe mesmo. Aí é quando a coisa pega. Porque é um traço estruturante da sociedade brasileira, né? É escravocrata e é racista e é classista. Então, assim, tem pecados que nós não perdoamos, entendeu? Sim. Enquanto elite. E talvez ter mexido um pouquinho nessa estrutura seja um pecado que eles não perdoaram. Né? É verdade. Agora, é isso, é irracional. É irracional. E nem as virtudes da teledramaturgia, porque a teledramaturgia tem muitas virtudes, né? Aliás, o campo de resistência, a Globo como um campo em disputa, a resistência vem da teledramaturgia, da maneira como a teledramaturgia defende a agenda de costumes. Nem as virtudes da teledramaturgia compensam esses equívocos do jornalismo. Mas eu te pergunto, eu não vi muita solidariedade por parte de jornalistas a você. Essa comunidade nossa, ao mesmo tempo que ela é corporativista para uns aspectos, ela é muito pusilânime para outros, não é? É sim. Eu acho que houve apoios pontuais de editores, escritores e jornalistas que eu admiro, mas poderia e deveria ter sido muito maior. E eu atribuo isso a uma série de coisas, não só a um medo generalizado e uma certa covardia, mas houve gente que me criticou porque o meu tweet era agressivo, ou era sem noção, e era ofensivo. E aí tem um ponto aí que eu ainda estou para escrever sobre isso, ou falar mais sobre isso, que eu acho que esses caras, eles naturalizaram o monopólio da ofensa. Só eles ofendem. Só eles podem ofender. Exato. Então, assim, você tem um governo que se elege com o discurso de eliminação da oposição. Vou mandar a oposição para a ponta da praia, lugar de execução. Vou fuzilar a petralhada. Isso está no discurso presidencial, certo? E de todos os seus apoiadores. Um escritor escreve um tweet e isso vira um escândalo. Aí que tá, isso vira um escândalo para eles, porque o problema deles não é discurso de ódio. Não é esse. Agora, a própria esquerda naturalizou esse esquema mental de que a gente não pode ofender ninguém. Sim. A gente não pode ofender ninguém. A esquerda se quer altruísta, mas é um... Tipo, o Jean foi longe demais, ele cuspiu no... Isso. Cara, o ato mais... Cara, isso tipo, esse cuspe tinha que ter um busto. Tinha que ter um monumento a esse cuspe, entendeu? Você sabe que... Tinha que ter um monumento, cara. Por falar em monumento, uma coisa que pouca gente sabe, e eu não sabia, porque na verdade eu cuspi como uma reação a um conjunto de violências naquele dia e a violências históricas que eu sofria por parte dele, né? Mas eu não sabia que ele tinha cuspido no busto do Rubens Paiva, né? É verdade. Para ter um busto do Rubens Paiva, que foi executado, foi tirado de casa para ser executado pela ditadura militar, e ele cuspiu no busto do Rubens Paiva. E quando eu cuspi como uma reação, eu não sabia disso, mas de alguma maneira eu fiz justiça à memória do Rubens Paiva. E adorei isso que você falou, João. Eles acham que eles têm um monopólio da indignação e do insulto. Eu lembrei agora de Sim. Quando Vera Magalhães passou a ser alvo das milícias digitais, dessas milícias para as quais ela passou pano e que ela estimulou no momento da carreira dela, eu fiz um tweet dizendo assim, é de se perguntar agora se Vera, algo mais ou menos assim, se Vera, é uma pergunta assim, há de se perguntar se Vera Magalhães aprendeu alguma coisa ou se tornou mais solidária, uma pergunta dessa. E o que choveu de gente de esquerda dizendo para mim, nossa, você deveria ser solidário nesse momento, como você não é solidário com Vera Magalhães? Vera Magalhães, quando rolou a história do insulto contra mim, que eu reagi com cuspe, ela foi uma das pessoas que fez um tweet estimulando que eu tivesse no Conselho de Ética.
entendeu? Porque eles me colocaram no Conselho de Ética, a família Bolsonaro, com um vídeo fraudulento. E essa sujeita chegou a me comparar com o Bolsonaro no sentido de que Bolsonaro era um democrata, né? E nada como essa justiça cósmica e histórica dela ter virado alvo dessas milícias para ver se desperta nela algum tipo de solidariedade, que eu acho muito difícil. O mundo dá a volta, né? E a gente às vezes só tem que ficar parado olhando, né? Ô, João, eu perguntei sobre os jornalistas, mas e os escritores? E por falar assim, nos escritores, os escritores são poucos, né? Você, o Bernardo Carvalho, a Conceição, que entram num debate maior, num debate mais amplo sobre a democracia, sobre os rumos da democracia. Em geral, posso estar equivocado, eu peço desculpa se eu não tiver, me corrija, estou aqui para ouvir. Parece que a maioria dos escritores está num universo paralelo, né? Assim como se não estivessem participando desse momento, desse debate, né? Eu vi mais ou menos alguma coisa nesse sentido, questionando o papel dos escritores, quando a Lia Luft confessou que votou no Bolsonaro. E aí eu te pergunto, faço essa pergunta, é impressão minha, os escritores não participam mesmo desse debate, estão à margem? E você acha que Bolsonaro teve mais votos entre escritores do que a gente imagina? Sobretudo entre esses medalhões da literatura? Caramba, várias perguntas numa só. Eu- Vamos lá, por partes. A primeira é sobre a participação dos escritores, né? Como eu disse, Sim, você e alguns poucos, assim, que eu vejo participar mais, se colocar mais em relação a questões que são nossas, coletivas, como o genocídio do povo indígena, como o extermínio da juventude preta pobre, como a própria crise da Covid. Eu vejo poucos escritores de ficção se manifestarem, né? Então a impressão que eu tenho, e eu posso estar errado e quero estar corrigido se eu estiver errado, é que eles estão no mundo paralelo e não estão participando desse debate. Então a primeira pergunta é essa. eu acho que quando eu comecei a comprar esse tipo de briga publicamente, que foi no JB em 2004, faz um tempinho, né? E depois na televisão, e depois no Globo, e depois na Folha, enfim. Era um pouco... o meio veio com maus olhos. Agora, ser político meio que está na moda, porque estamos sob um governo fascista, certo? Então também, se não fosse político agora, meu amigo, você está morto, né? Mas enfim, mas até 2013, 14, 15, tipo, por exemplo, o Brasil foi um país homenageado na Feira de Frankfurt em 2013, né? Tinha uma delegação lá com cento e não sei quantos escritores. Na mesma semana que o Brasil estava sendo homenageado lá, e foi um show de horrores, teve o discurso do Temer, a Marta Suplicy era a ministra da Cultura, tipo, era uma viagem de ácido essa Feira de Frankfurt. A polícia militar estava espancando professores no Rio de Janeiro. Eu tomei a iniciativa de passar um abaixo-assinado em defesa da educação pública, contra a violência policial. Eu tomei essa iniciativa, escrevi o abaixo-assinado com o Paulo Lins e com o Rufato e circulei esse abaixo-assinado. Teve gente que assinou e pediu para tirar o nome, teve gente que reclamou porque falava da violência da polícia militar, os manifestantes são vândalos. E eu tenho certeza, e posso falar disso em primeira pessoa, que se eu não tivesse tido a ideia de passar esse abaixo-assinado, ele não existiria. E é uma coisa que meio mal vindo, é meio como isso, que a pessoa está fazendo muito ruído, né? Agora, mas tem um problema estrutural aí também, Jean, que é o seguinte, é uma cena muito privilegiada, é uma cena muito branca, muito heteronormativa, muito pouco representativa, entendeu? Sim. Então, tem que melhorar. Tem que melhorar bastante. Sim. E cheia de melindres. Eu lembro, por exemplo, o Caio Fernando Abreu, que é um escritor que eu admiro muito. Muita coisa dele pode estar datada, sobretudo a maneira como ele representou a doença, enfim, pode estar datada, mas ele tem uma literatura muito potente. Para mim foi muito importante na formação da minha identidade, ver a representação
que ele fazia dos modos de vida gay masculinos na literatura. Eu lembro que ele teceu uma crítica a Raquel de Queiroz, chamou Raquel de Queiroz de latifundiária improdutiva, e foi um escândalo. Como se um escritor não pudesse criticar outro, como se os escritores fizessem um pacto de silêncio em relação às suas mediocridades, em relação às suas adesões a governos autoritários, a políticas autoritárias. Né? Rola um pouco isso e eu acho isso o fim. Você concorda comigo ou eu estou enganado? Não, concordo totalmente com você. Rola um pouco isso e principalmente aí se você sobe para a ABL, você tem muito imortal ali que deve ser bolsonarista de armário, né? Que deve ter votado ali para evitar o... Essa foi a segunda pergunta. A Lia Luft confessou que votou no Bolsonaro e foi um choque, porque a Lia Luft é uma mulher instruída, né? É uma mulher super privilegiada, instruída, ou seja, é uma pessoa com uma capacidade de análise de conjuntura que permitia a ela jamais comparar Bolsonaro, que desde sempre foi um sabotador da democracia, né? Sempre um ofensor das minorias. Ela tinha todas as condições de distinguir Bolsonaro de Fernando Haddad, que é professor e foi ministro da Educação. Entretanto, essa mulher optou por votar em Bolsonaro e confessou agora e pediu desculpas. Aí a pergunta foi essa: há mais bolsonaristas nesse universo dos medalhões da literatura? E eu lhe pergunto, onde está a Academia Brasileira de Letras nesse debate sobre a democracia? Porque é praticamente um túmulo. É absolutamente surreal que a ABL não se pronuncie, é muito doido, né? É muito doido. Eles deveriam estar fazendo seminários sobre democracia, sobre... Enfim, e estão em silêncio, que é uma instituição totalmente comprometida. Eu acho que essa geração da Lia Luft, tem um problema, Jean, que é o seguinte: são pessoas que ficaram muitos anos lendo e acreditando na revista Veja e no jornal o Globo, nos editoriais do Globo. São pessoas que... porque é uma questão de mediação, né? Se a sua mediação da realidade é o que você assiste no Jornal Nacional, ou naquela página 2, lê na página 2 do Globo, ou lê na revista Veja, ou na Isto É, tipo, você é um idiota político, né? Você vai achar que você vai votar no Bolsonaro. Porque o PT é um horror. O PT fez com o Brasil. Temos que evitar o mal vermelho. E aí, enfim, essa galera foi. Essa galera a gente perdeu. Agora talvez tenham aprendido alguma coisa. E aí é o seguinte também. Eu acho que a única coisa boa do que a gente está vivendo, Jean, é que nós... isso está sendo muito educativo para o Brasil, eu acho. O bolsonarismo, muito educativo. O Brasil nunca teve um espelho tão bom dele mesmo. Porque não é que estava legal antes, né? Não estava legal antes. Não estava legal antes. O genocídio do Jovem Negro estava rolando. Estava rolando. A polícia subia a favela e matava. Chacinas. E beleza. Governo do PT, tá tudo, não. Brasil, futuro olímpico, Rio de Janeiro, Copa do Mundo, massacre acontecendo na esquina. Ah, não, mas não vamos falar muito disso não, que senão vai estragar a pauta. Vamos projetar o nosso... Quer dizer, bandos de privilegiado, entendeu? Mantendo uma estrutura racista e genocida. Agora. E depois de 2013 também, né? Brancos de classe média descobriram a violência policial, né? Porque correram da PM na manifestação. Ai, meu Deus, a polícia é muito violenta. Assim, descobriram, né? Então 2013 serviu para isso. Introduziu esse tema, né? Pra galera. A galera não sabia. A galera também não sabia que o brasileiro é racista, que o brasileiro é proto-fascista, que o Brasil é uma nação fundada no etnocídio e na escravidão, né? Isso é uma conversa muito desagradável, né? Vamos botar isso embaixo da cama. Agora tá na cara. Entendeu? Tá na cara. A mídia mente, a mídia manipula, a polícia militar assassina. Tá tudo na cara, tá na cara do Brasil. Quer saber o que o Brasil vai fazer com isso, né? Exato. Mas assim, nunca estivemos tão acordados.
O brasileiro nunca esteve tão de cara com ele mesmo. Sim, nunca nos deparamos de maneira tão clara com o nosso escuro, né? Com a metade maldita dessa identidade e desse povo. Sim, sim. E aí pode ser um caminho de tentar resolver, de melhorar isso. Ou não, mas acho que pelo menos assim, a gente sai dessa uma sociedade menos hipócrita. Porque eu acho que a gente vivia, assim, como sociedade, era insano. Era insano o que os anos 2010, os anos 2010, a convivência dos intelectuais, dos escritores e de boa parte da classe política com um genocídio em curso. Porque o principal problema do Brasil é de direitos civis. É de direitos civis. É a inviolabilidade do lar. É eu chegar em casa em paz, se eu sou cidadão negro e moro numa comunidade. Eu ter o direito de ir e voltar. E da minha casa não ser arrombada pela botina de um policial e do meu filho não levar um tiro na cabeça numa operação de um helicóptero. Sim. São direitos de respirar, de viver, de caminhar. Essa é a única pauta. A única. E nós tivemos 14 anos de governos de esquerda, aspas, que simplesmente vamos deixar para depois isso. Esse é um negócio, a polícia militar é para o Estado, o governador, e não vamos mexer nisso, não. A gente, você não transforma uma criatura num cidadão com crédito e com acesso a bens de consumo, você transforma uma pessoa em cidadão com direitos, respeitando a porra da Constituição, cara. Ou não se transforma uma pessoa em cidadão só com crédito, né? Porque essa mobilidade, exatamente, ela é importante. Importantíssima. E eu concordo com você, foram anos em que se conviveu pacificamente, entre aspas, intelectuais e políticos com um horror que já estava presente, né? Tudo bem que houve avanços, houve conquistas, houve inserções, mas se passou um pano em torno disso. E agora está se pagando o preço dessa passada de pano. João, eu vou entrar porque passa rápido, é incrível como passa rápido. Então eu vou sair um pouco do debate político e entrar na tua carreira. Você é um escritor traduzido em mais de 8 línguas, premiado. E o seu último livro é fruto de uma experiência pessoal que você teve muito surreal, né? Quer dizer, você descobriu que estava morto. Isso resultou no seu primeiro longa-metragem e depois a extensão disso na literatura, fazendo um diálogo entre duas artes, né? Duas linguagens artísticas e, ao mesmo tempo, pondo em questionamento a própria natureza da ficção de nós mesmos, do quanto nós somos construídos. Eu achei um exercício tão incrível. Para ser muito honesto, eu te descobri aí como escritor, a partir do livro. E depois eu fui em busca do filme. Queria que você falasse dessa experiência e por que você fez o filme antes do livro. Você sempre quis ser cineasta, sempre quis trabalhar com cinema antes da literatura? Sempre quis ser cineasta. Quando eu descobri essa história, para quem não sabe, um homem morreu e foi identificado com a minha certidão de nascimento num prédio ocupado na Lapa, na Rua da Relação. E eu descobri isso anos depois da morte dele, e fui atrás da história. E era um edifício ocupado na Rua da Relação, que era um esqueleto de edifício quando ele morava lá. Mas quando eu cheguei lá, aquilo já estava no retrofit, porque era anos pré-olímpicos, né? E eu falei, cara, eu preciso morar aqui para investigar essa história. Fiquei meio fascinado com o quarteirão. Que é aquele quarteirão, enfim, ele é meio sinistro, né? Porque tem a chefia da Polícia Civil, o DOPS, tinha um prédio da W Torres todo espelhado, que refletia o quarteirão inteiro, e ela aquela coisa de fumaça de obra, de mudança, né? Uma cidade em transformação. E eu pensei no projeto do filme, em paralelo ao livro, porque eu queria ter dinheiro para alugar um apartamento lá. Olha que louco. Eu falei, cara, eu vou levantar um projeto para ter uma estrutura aqui, porque eu quero registrar isso aqui, porque tem coisa acontecendo, né? Então o filme tem muita cena de... Eu subo na perimetral interrompida, eu filmo a demolição da perimetral, eu filmo um monte de coisa, eu filmo um quarteirão, eu filmo um Rio de Janeiro que não... já é outro, né? E, enfim, a coisa aconteceu, são processos simultâneos,
O filme me deu essa possibilidade de estar lá e de falar com certas pessoas e de ter uma residência nesse lugar. Mas eu lancei os dois no mesmo dia, né? Não foi uma estratégia muito inteligente, mas enfim. Aí Eles você saíram na mesma semana. lançou livro e filme juntos? Eu achei que você tinha É, lançado o livro depois, assim, que primeiro você tinha lançado o filme. Ah, que interessante. foi na Flip de 2016, na semana que eu lancei na Flip, ele estava em cartaz nos cinemas, né? E são experiências meio complementares. Às vezes o filme e o livro se contradizem também, porque o livro também ele não é um sistema de lógica fechado, né? Na verdade, eu queria criar uma experiência de desequilíbrio e de que as coisas não. Eu tava. Foi uma experiência muito desconcertante, sabe? Descobrir que tá morto e passar por tudo aquilo. Então, eu queria reproduzir um pouco dessa sensação no leitor e no espectador do filme. Então, são obras meio Sim, desestruturantes, assim. sim, bom, a escrita, a narrativa, a estrutura narrativa reflete uma cidade, uma paisagem urbana em transformação, uma paisagem urbana se gentrificando, né? Uma cidade se construindo sobre corpos. É muito interessante porque é isso. Eu primeiro li o livro e depois eu fui atrás do filme. E é complementar. E eu fiquei me perguntando como será que eu agiria se eu descobrisse, se alguém me dissesse, a polícia me dissesse, João Willis, você está morto. Eu não sei como é que eu agiria, porque tem tantas implicações para além do impacto subjetivo, né? As questões burocráticas, às vezes, de seu nome, tem um atestado de óbito e tal. Como foi isso? Tem as questões burocráticas. Eu acho que tem uma coisa ali, tem uma coisa nesse processo todo que é uma espécie de ritual, meio de suicídio ritualístico, sabe? Tem um homem ali, um tipo de escritor, um tipo de pessoa que eu queria ver morto também, sabe? Acho que eu usei um pouco o livro para tentar botar umas coisas no passado. Ele tem esse aspecto subjetivo muito forte. E evidentemente, é um ato de demolição interna numa cidade em demolição, né? Uma cidade em perpétua demolição e construção em cima de corpos, né? É uma imagem que o livro ele traz, o filme tem muito esse clima também de poltergeist, né? O centro do Rio, especial a zona portuária do Rio, é construído em cima de cemitérios de escravos. Esse negócio do cinema de Hollywood é um poltergeist. E de certa maneira, o livro e o filme trazem isso na sua. Isso tá submerso, mas é uma nota que está o tempo inteiro na narrativa. Cara, esse encontro meu com esse homem é um encontro que normalmente numa cidade como o Rio de Janeiro vai se dar nas páginas policiais pelo simples fato de eu ser branco e ele ser negro. Era um homem negro. Sim, Então tem uma desgraça aí também, né? sim, Uma claro. cidade que ela promove esse encontro, o meu encontro com esse cara está na página policial. Sim, Ele era um fugitivo da polícia, ele usava a minha identidade porque ele não podia ser identificado quando ele entrava em hospitais, fazer as coisas com a identidade dele, porque ele estava fichado na polícia por assalto à mão armada. Então ele usava a minha certidão de nascimento como documento de identidade dele. Então, o contexto é muito importante também. Eu acho que eu tentei juntar uma coisa com a outra, né? Uma autodemolição, uma demolição interna com essa cidade de demolição sobre esses conflitos, sabe? Sobre esses conflitos de raça e classe do Rio de Janeiro, que são muito violentos. Muito violentos. Sim, o resultado é surpreendente. Eu queria recomendar para as pessoas. O filme se chama-se A Morte de João Paulo Cuenca e o título do livro é Descobri que Estava Morto. Então, para quem quiser buscar, eu acho incrível para quem gosta de boa literatura. É difícil falar em boa literatura, né? Porque a gente fica classificando e hierarquizando a literatura. Bom, mas para quem gosta de literatura que politiza a existência, digamos assim, vale a pena ler. Eu gostei muito mesmo, assim, mesmo. E acho curioso Poxa, muito obrigado. você dizer assim, eu queria deixar, era um cara também que eu queria deixar no passado, eu queria matar um cara também, mas aí você vai lá, usa a epígrafe de Machado de Assis, Brás Cubas. de Brás Cubas, que é um morto que não vai, que é um morto que narra. Ou seja, você queria deixar no passado, mas não deixou nada no passado, né? Esse morto estava ali narrando, na verdade, e tá aí. É muito interessante. Narrando com a liberdade póstuma, né?
Sim. Eu também, um dos dispositivos do livro foi que eu escrevi como se eu não fosse ver publicado. Senão eu não teria escrito daquele jeito, né? Sim. Porque é meio que uma bazuca apontada também para a Zona Sul do Rio de Janeiro, os jornais do Rio de Janeiro, para as TVs do Rio de Janeiro, certo tipo de pessoas do Rio de Janeiro, enfim. Mas é a gente falar em literatura, algo que mereça esse nome, se não provocar algum tipo de estranheza, se não servir de espelho para os nossos escuros, para aquilo que a gente não consegue dar nome, para os monstros que habitam dentro de nós e que nós temos como dever ético domar e adestrar? É possível chamar algo que não faça isso de literatura? Sim. É, sempre, para mim, a literatura é um exercício de quebrar alguma coisa, sabe? De quebrar alguma coisa dentro, de quebrar uma certeza, de oferecer perguntas sem dar resposta, sabe? Me parece que quando ela é mais interessante, é quando ela demole coisas. Eu gosto muito dessa imagem da destruição para construir algo novo, sabe? A literatura, ela tem essa coisa, para mim, quando ela é importante, ela tem um lado subversivo contra o sistema, contra a propriedade, contra a família, contra coisas que você tinha como certas. E que um livro te faz descobrir que não, né? O livro te deixa. Bons livros dão perguntas, né? Oferecem perguntas, não respostas. Você termina o livro com umas perguntas que você não tinha antes, né? Isso para mim, a experiência literária passa muito por aí. Maravilha. Ô, João, eu publiquei meu primeiro livro, que foi a única vez que eu me dediquei à ficção. Eu estreiei na literatura com um livro de ficção, Aflitos. Eu ganhei o prêmio Copene de Cultura e Arte. É, apesar de ter alguns amigos escritores, eu não sou muito de conviver com o meio literário. Eu convivo mais com atores de teatro, com músicos, com cantores, porque eu acho que a turma da literatura do século XX, agora do século XXI, acha que está no século XIX, se comporta um pouco como se tivesse misantropo, um abajur, meu computador, e porque há muito ciúme. Por exemplo, quando eu anunciei que você seria meu convidado da live, eu recebi algumas mensagens de escritores perguntando quando eu vou convidá-los para falar também, e por quê, qual foi o critério, enfim, por quê, cara? Eu não entendo por que esse meio abriga tanto ciúme. É impressionante, né? Porque não é que a gente vive exatamente num país de leitores em que os escritores são estrelas midiáticas, né? E é muito louco, porque para os poetas é pior ainda, né? Porque um alcance ainda mais restrito e com umas brigas e umas picuinhas e os grupinhos e tal. Eu acho a literatura, ela pode também se fechar muito nela mesma, e isso é muito chato. Desde sempre tentei, enfim, trabalhar com outras coisas, com teatro, com cinema, com música, enfim, para me manter vivo e em diálogo com outras formas de arte, né? Isso é muito importante, não se fechar em clubinhos, sabe? E Sim. rola muita ciumeira, assim. Rola muita ciumeira e... É, a gente vai ficando velho, né? Tipo, no início dos anos 2000, é porque eu comecei a publicar muito novo, né? Sim. E eu tinha pessoas que me odiavam. E eu ficava muito chateado com isso. Era uma coisa que me perturbava, gente. Pô, essas pessoas não gostam de mim e tal. Aí, depois de um momento, eu comecei a tratar essas pessoas que eu sei que não gostam de mim muito bem. Muito bem. Então, se tem um lançamento de um livro, e eu sei que é uma pessoa que falou muito mal de mim, eu vou lá e cumprimento, e elogio o livro dela. E a pessoa fica com uma cara assim, tipo. Eu acho que tem um lado que eu parei de dar muita importância a isso, né? Esse papel social do escritor, ainda mais num país como o Brasil, ele tem um lado muito ridículo, né? Sim. Eu acho que esse livro, em especial, pelo lado autobiográfico dele também, ele trata muito disso. Do ridículo que é esse escritor, e do ridículo que é esse homem andando na Lapa com aquela roupinha, e falando daquele, tipo, o livro não tinha como não fazer graça disso, né? Do que é ser um escritor no Brasil agora, né?
É uma coisa meio do século XIX, como você falou. Às vezes é como se os escritores estivessem fumando cachimbos e lutando esgrima com um Sim, pincenê, sabe? sim. E eu tento dar uma quebrada, eu tento rir disso e extrapolar isso para outras coisas. Né? Tipo, É, agora eu abri o processo de criação do meu livro novo. Eu estou publicando um diário no meu site e eu dei para escrever poemas depois de 20 anos sem escrever poesia. Agora eu estou gravando uns vídeos, eu lendo uns poemas com uns filtros malucos. É um troço completamente, enfim, meus colegas devem estar com vergonha alheia por mim, mas eu não estou nem aí. não tô não, você está se inserindo no século XXI. Ser escritor do século XXI tem que ser completamente reconfigurado e estar em diálogo com essas novas mídias. João, vai Exatamente. encerrar a live, senão vai cair. Eu tenho que gravar antes que ela caia. Muito obrigado, meu amigo, por essa conversa. Foi muito enriquecedora, viu? E vamos fazer outras. Poxa, te agradeço demais, querido. Muito, muito um prazer. Muito, Obrigado mesmo. muito axé. Um beijo. Beijo. Até já. Muito bacana. Gente, ó, a convidada do segundo bloco é a cantora e compositora Flávia Bittencourt, maravilhosa, uma voz incrível. Daqui a pouco eu chamo ela. Eu vou fechar essa live para salvar e abrir a outra. Voltem, que vai ser muito bacana. Vocês vão conhecer. Quem não conhece vai conhecer essa cantora incrível e o papo vai ser muito legal. O João foi maravilhoso, como eu imaginava que seria o meu papo com ele. Um beijo para vocês, até daqui a pouco.